Olá, o Desinformando desta semana vai falar sobre a morte do primeiro-ministro de Israel e também da verdade. Vamos falar também sobre fact-checking e também de debunking. Chique, não é? E você sabia que não existe prêmio Nobel da Matemática porque a esposa do Nobel traiu ele com um matemático? Não perca as contas. Desinformando 112 já está na rede. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui de volta, eu, professor Cláudio Magalhães, do meu lado sempre o antenado, informado, pesquisador sobre desinformação, Diego de Deus, grande doutorando aí da área, para a gente que cada vez mais brigar contra essa desgraça da desinformação. Aproveite que você está aí, dá aquela curtida. Não esquece, indique para as pessoas, é importante que todo mundo saiba se prevenir das desinformações que estão rolando por aí também, tá legal? Além dos fatos curiosos sobre a desinformação. Fofoca faz parte, né, gente? Faz parte da história da humanidade. Não vamos perder mais tempo não, né, pessoal? Vamos aproveitar que o avião está passando aqui para que a gente possa entrar com a ruim da semana. Para nossa sorte, esse avião que passou aqui não era nem iraniano, não era também estadunidense, ou seja, nós estamos aqui tranquilos. Mas parece que o primeiro-ministro de Israel não teve exatamente essa mesma sorte. Ou será que isso também era uma fake news? Conta para a gente aí, Diego. Então, professor, uma ótima semana para você, para todos que nos acompanham. Essa notícia que saiu, essa informação, melhor dizendo, que saiu na última semana, dando conta da suposta morte, né, de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, principalmente alegando que ele teria morrido e que todas as aparições que ele fez, por exemplo, nas redes sociais dele, seriam vídeos produzidos com o auxílio de inteligência artificial. Agora é desculpa para tudo, né? Isso não passa de uma desculpa para tudo, né? Então, é mais ou menos uma teoria conspiratória que acabou saindo, que alega que o Netanyahu teria, então, sido morto pelos ataques do Irã, principalmente a partir de alguns vídeos que apareceram dele, que internautas supostamente disseram ali que ele tinha 6 dedos nas mãos, que nesse vídeo especificamente aqui, que o Netanyahu visita uma cafeteria em Israel, para mostrar que ele está vivo, ele até mostra que ele tem 5 dedos nas mãos, só que aí esse mesmo vídeo passou a ser alvo também de teorias dizendo que pelos movimentos que ele faz, o café era para ter sido derramado, que o café estaria indo contra a física, enfim. As pessoas enxergam o que querem ver, né, Diego? Muitas vezes aquela forçação de barra, né, professor? E aí essa verificação feita aqui pelo Fato ou Fake, que é a editoria, né, de checagem de fatos do G1, fez destrinchou esse caso a partir aqui de várias verificações, por exemplo, o vídeo todo que foi publicado no perfil do Netanyahu, essa imagem aqui que aparece no vídeo também foi alvo de teorias conspiratórias, dizendo que essa imagem de fato era verdadeira, mas ela era de 2024, mas de acordo com a checagem aqui, o café que ele visitou só foi aberto em 2025, que também coloca por terra essa teoria, e todas as imagens foram avaliadas, foram checadas, inclusive com o auxílio de satélites, para poder se certificar por meio do Google Maps de que aquele local de fato existe. A própria cafeteria publicou fotos e vídeos do Netanyahu fazendo a visita no estabelecimento, e o próprio vídeo também passou por 3 ferramentas, ou essas que estão aqui na tela, para poder se certificar de que de fato não existe nenhum tipo de IA no vídeo, né? Um aqui colocou que provavelmente não contém IA, o outro colocou aí apenas 13% a chance de ter algum uso de IA no meio, e essa ferramenta aqui, que é do próprio Google, que é capaz de identificar qualquer tipo de conteúdo usado por IA que teve alguma ferramenta do próprio Google como o produtor, né, desse conteúdo. Então, tudo não passa de uma teoria conspiratória e as pessoas querendo acreditar que isso seja verdade, né? Eu quero saber mais sobre isso, porque agora você citou, diferente de lá no princípio do nosso Desinformando, lembrar que nós já temos mais de um ano que nós estamos aqui. Aí, relembrando, hein, pessoal, quer assistir os episódios da semana passada, vai lá, né, ou continue aqui no canal do YouTube, Democracia da Desinformação, ou mesmo no Spotify, ou mesmo no YouTube Music, vai ter tudo lá para você ver, escutar
o que nós já fizemos nesse mais de um ano de Desinformando. E é uma coisa nova que você tem apresentado aqui, né? Que é, quando aparece agora uma possibilidade de desinformação, tem muito mais mecanismo de checagem sobre isso, né? Será que eu estou vendo uma onda? Não, eu vou tratar disso com a gente lá no nosso último quadro, no Pré-Verdades. Porque agora nós vamos naquele que a gente gosta bastante, que é quando a ciência vem para cá nos ajudar contra a desinformação. Roda aí. Pois é, pessoal, o ES Informa são sobre as pesquisas sobre desinformação. As ciências, as universidades, o Instituto de Pesquisa já têm feito muito trabalho em relação a isso, né? Como é uma preocupação mundial da humanidade também, é óbvio e é importante que esses centros de pesquisa, de estudo, nos ajudem nisso. E é legal isso, que agora não é só os grandes centros, isso também já está caindo lá na graduação. E a gente está aqui falando já, esse é o terceiro episódio do nosso Desinformando, que vai falar sobre um TCC muito legal sobre desinformação, com dicas bem legais. Conta mais para a gente aí sobre essa pesquisa, Diego. É isso, professor, o trabalho de conclusão de curso, né, do Matheus Canella, que foi um recém-formado aí nas ciências sociais da UFMG, em que ele faz uma revisão sistemática das principais formas de combate à desinformação. Nos últimos episódios, nós falamos a respeito de algum deles, como, por exemplo, a questão da educação midiática, né, do letramento digital, e hoje, especificamente, vamos falar justamente do fact-checking, né, que é essa prática de verificação de fatos. É uma prática jornalística que consiste em caçar possíveis desinformações, possíveis conteúdos desinformativos, e por meio do próprio trabalho jornalístico de verificação e de checagem, chegar a uma conclusão de que se aquele conteúdo de fato é verdadeiro ou enganoso ou completamente falso, e assim por diante. Como o Matheus fez ao longo de todo o trabalho, ele foi indicando ali, né, algumas potencialidades e algumas limitações de cada uma dessas alternativas de combate à desinformação. No caso do fact-checking e também do debunking, como é chamado, né, o debunking é essa prática de tentar, digamos assim, remediar a desinformação, porque o fact-checking ele vai atrás daquilo que já está circulando e que é potencialmente falso, né? É o que você fez no quadro passado, né? Exatamente. Que são as editorias de checagem, as próprias agências e tudo mais. Eles recorrem a bancos de dados para poder se certificar se aquilo é verdadeiro ou não. Essa prática de recorrer a bancos de dados, a prática de desconstruir uma informação possivelmente falsa, que é o que caracteriza o debunking, né? Uma das principais limitações, né, professor, como é no caso aqui no Brasil, onde você já tem aí um alto índice de desconfiança sobre a mídia profissional, mídia jornalística, é que se as pessoas não querem acreditar numa notícia verdadeira, não adianta ela encontrar uma evidência que vá desmentir uma informação falsa que ela queira acreditar, porque ela vai simplesmente negar também aquela evidência. Ou achar uma outra evidência falsa que comprove mais isso também, não é? Sim, que seja logicamente plausível, que faça sentido em alguma medida, mas que não tenha valor real, né, por assim dizer. E uma outra limitação também é o próprio fato de que as informações falsas circulam muito mais rápido e conseguem alcançar muito mais pessoas do que as informações verificadas, né? Um estudo de 2018, ainda até um pouco antigo, lá do MIT, colocava que uma informação falsa circula até 7 vezes mais do que uma informação verdadeira, literalmente um 7-1. Só que isso há quase 10 anos, né? Então, se a gente imagina que é muito maior hoje, né? Muito maior, embora a gente não tenha nenhum estudo que comprove, né, que atualize essa estatística, ainda assim é um número que chama muita atenção e que nos faz pensar, nos faz refletir que hoje em dia o cenário seja ainda pior. E olha, o momento ficou meio pesado, né? Já pensou a gente pensar o quanto que isso é triste que está acontecendo, né? Vamos pensar numa coisa que a gente sempre traz aqui nos nossos quadrinhos, que é sobre a desinformação não ser exatamente uma coisa contemporânea. A gente adora uma fofoca, e ela não é de hoje, e o nosso próximo quadro vai mostrar isso. Pois é, pessoal, o fake old é para mostrar que a gente adora uma fake news há muito tempo, mas comumente a gente chamava isso de fofoca. E uma das fofocas que existem
sobre o prêmio Nobel aqui, afinal de contas, por que não existe um prêmio Nobel da matemática, já que tem de um monte de áreas aí do conhecimento? Segundo, né, a minha vizinha aqui, ela disse que, na realidade, a esposa do Nobel pulou a cerca com um matemático. E aí ele falou assim, olha, não quero saber de premiar nenhum matemático por causa disso, não. Né? Aliás, nada, né, Diego, como para uma boa fofoca de um caso passional, não é? Uma boa fofoca começa com uma fofoca onde envolve casais em atritos. Mas foi isso mesmo que aconteceu, Diego? Pior que não, professor, viu? Pior quebrando... não, né? Melhor, né? Me ajuda aí. Em nome do entretenimento, como diria aquele nosso amigo, né? Mas, de fato, essa é uma teoria, eu diria, talvez até conspiratória, que os suecos particularmente abominam, né? Vamos lembrar que o Nobel era sueco, e essa reportagem aqui não é, então, e essa reportagem aqui, ela esclarece algumas questões. De fato, não existe, né, um prêmio Nobel da matemática e não tem nenhum tipo de relação com um matemático que seria ali, né, o amante da esposa, de uma das esposas do Nobel, então, onde você sabe, ele foi casado 3 vezes, mas isso não tem nenhum tipo de relação. O prêmio Nobel, ele é realizado a partir, né, da fortuna que o Nobel deixou quando ele morreu para que esse prêmio pudesse, né, ser realizado, etc. Só que o Nobel, ele enquanto um químico e grande inventor que foi, ele tinha, digamos assim, algumas áreas preferenciais por parte dele, que de acordo com ele eram as áreas que mais teriam ligação com o progresso da humanidade ou com a evolução do conhecimento. E aí ele coloca, está até listado aqui, né? Química, física, fisiologia ou medicina, nesse caso, literatura e paz, né? Que são os prêmios que existem aí, Nobel falando. Matemática, primeiro por não ser a área de conhecimento dele, também já existiam outras premiações na época que particularmente... E que ainda tem até hoje, né? Que inclusive existe até hoje. Inclusive existe um prêmio Nobel, não é um prêmio Nobel, mas um prêmio organizado. Considerado como tal, né? Exatamente. Que é um prêmio, inclusive, promovido por uma empresa, por um banco sueco, está até aqui na reportagem, o Prêmio em Ciências Econômicas e Memória de Alfred Nobel, mas não é um prêmio Nobel da matemática, mas sim um nome que leva o nome do Nobel e que é promovido pelo Banco Central da Suécia, que seria uma espécie de banco central aqui, né, do Brasil. Mas nada tem a ver com pular a cerca ou, enfim, uma antipatia com um matemático específico, apesar de que ele tinha um rival, né, ali uma inimizade com um matemático da época, mas isso não interferiu na preferência dele na hora de escolher as áreas do conhecimento que seriam premiadas pelo nome dele. É isso aí, a gente tem que ficar esperto com essas fofocas e também ficar esperto com as dicas que o nosso querido Diego vai dar. Roda o quadro aí. Pois é, Diego, nós estamos falando lá no primeiro bloco, queria trazer agora para você. Será que eu estou sendo otimista demais ao dizer que agora as pessoas, as entidades, organizações estão mais espertas contra a desinformação? Como você falou, nos primeiros desinformandos, você vinha com as agências de checagem, elas tinham ali uma referência, 2, agora não, elas parecem que se preocupam em ter 3, 4, 5. Está mudando a mentalidade das pessoas em relação à desinformação? As pessoas estão ficando mais espertas em relação a isso? Pelo menos a impressão que a gente tem no sentido de que é aquela história, não adianta a gente explicar para as pessoas aquilo que é real, aquilo que é falso, aquilo que é feito por inteligência artificial, aquilo que não é, porque no final das contas, cada vez mais a gente tem perdido o parâmetro para esse tipo, né, de definição. Cada vez mais difícil identificar o que é desinformação, o que é gerado por IA, ou o que é gerado por IA e que é capaz de desinformar ao mesmo tempo, né? O que nos cabe, de fato, é tentar mostrar esses riscos, né, à população. Isso tem sido, pelo menos aparentemente, um esforço por parte das instituições, sejam elas públicas, sejam elas privadas, um grande esforço também das universidades diante desse cenário, né, com vários projetos sociais voltados à desinformação, para justamente alertar as pessoas quanto a esses riscos, né, quanto a esses perigos. É aquela história, é um trabalho de formiguinha que precisa ser realizado passo a passo e que é demorado, né? Muitas vezes, numa ânsia do imediatismo, as pessoas acabam pecando no sentido de dizer que
isso tem sido feito, mas a gente não tem tido um retorno prático quanto a isso, né? É algo meio que até funcionalista, né? Eu fiz, então tem que acontecer, mas nem sempre o resultado é tão imediato quanto se espera, né? Mas, pelo menos esse movimento que a gente tem notado, ele é positivo. O que não é positivo muitas das vezes, é aquilo que inclusive a gente já falou em outros episódios, é as pessoas, de tão críticas que elas possam ser, eu não chamaria isso nem de criticidade, mas de um ceticismo barato, de desconfiar, inclusive, daquilo que é verdadeiro, né? Como no caso do vídeo do Netanyahu, que as pessoas começaram a forçar a barra e querer acreditar que ele tivesse morrido e que Israel tá enganando o mundo, né? Quanto a esses elementos. Tem uma guerra andando, e as principais fontes que a gente deve ficar atentas para poder saber o que acontece ou não são aquelas que nós já conhecemos, as fontes jornalísticas, aquelas confiáveis, para a gente poder acompanhar a informação de qualidade. E também com o seu programinha semanal, o Desinformando, que volta na semana que vem. Um abraço, pessoal! É isso aí, pessoal. Até a próxima.